Então, nessas questões 4.9 a 4.11, tem duas diferenças em relação aos problemas iniciais. Então, a primeira diferença é a seção da peça em si, né? Vocês precisam encontrar o y do centroide. E uma outra questão é que não é fornecido no enunciado o momento. Vocês também precisam encontrar o momento pelo carregamento da figura, correto? Então, vou resolver o primeiro desses três, o 4.9. Né? Então, só verificando aqui com vocês, né? Todos o 4.9, aqui o 4.10 e também o carregamento 4.11 são todos carregamentos simétricos, né? Então, primeiramente, se o carregamento é simétrico, aqui na resolução ficou, a figura não apareceu bem as setas de carga, né? Mas aqui está ponto A, né? O ponto A, aqui no ponto B, a primeira carga equivale a 66,7 e a segunda carga em C, que também vale 66,7 kN. Então, carregamento simétrico, as reações nos apoios são iguais ao valor da carga. Isso eu já havia comentado. Tá? Então, vale a reação em A igual a reação em D, vale 66,7 kN, certo? Então, com esse valor de reação, vocês vão encontrar o momento no ponto B. Por que no ponto B? Porque nesse trecho entre as cargas simétricas, nesse trecho BC, o momento ele é constante, tá? Então, encontrando o momento em B, vocês têm o valor do momento nesse trecho todo, entre B e C. Então, o momento em B, considerando aqui o sentido positivo como o sentido horário, vocês vão multiplicar, momento é força vezes distância, então vocês vão multiplicar o valor da reação de apoio RA, 66,7 quilonewton, aqui eu transformei para newton, né? Vezes 10 na terceira, vezes a distância até entre A e B. A distância entre A e B é de 1.016 milímetros. Transformando para metro, eu multipliquei por 10 na terceira. Multipliquei por 10 na terceira porque eu já tenho uma potência positiva 10 na terceira, né? Então, só cancelo com esse 10 na menos 3, e aí fica o 66,7 para mim multiplicar por 1.016, e eu tenho um momento em B de 67.767,2 Newton-metro, certo? Então, esse valor de momento que não foi fornecido no enunciado, nas anteriores, vocês tinham esse valor, né? Quando não tinham, é porque era o valor procurado, né? Aí vocês tinham outras variáveis que eram fornecidas. Então, aqui vocês, foi preciso encontrar a partir do carregamento. E agora, a seção transversal da peça, então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer para encontrar a inércia, né, vai ser determinar o y da peça. Para determinar o y da peça, vocês vão dividir essa seção transversal em duas figuras. Então, vocês têm esse retângulo aqui abaixo, que é a nossa figura, chamei aqui de figura 1, né? E tem esse retângulo aqui na vertical, que eu chamei de figura 2. Então, a figura 1 tem o próprio centroide dela, C1, e a figura 2, o próprio centroide dela, C2. Tá? Então, montando essa tabela, aqui na primeira coluna, a coluna das áreas, então vocês vão calcular a área dessa primeira figura, tá? Então, como eu já havia comentado na última aula, aqui pode deixar em milímetro, não precisa converter, porque vocês vão chegar no valor de y em milímetro. Aí, quando for entrar na fórmula da tensão, aí sim converte para metro.
mas aqui pode deixar em milímetro. Então, é a área dessa primeira figura, né, multiplicando base 228,6 vezes altura 50,8, vocês têm essa primeira área aqui, 11.612,88. A área do segundo retângulo, que está de pé, base de 76,2 pela altura de 152,4. Também me fornece o mesmo valor de área, 11.612,88. Agora, na segunda coluna é o Y. O que é o Y? É a altura do centroide de cada figura até a base da peça. Então, a altura de C1 até a base da peça é a metade da altura da figura 1, né? Metade de 50,8, que é igual a 25,4. Agora, a altura C2 até a base da peça vai ser o quê? Vai ser a metade de 152,4 mais os 50,8. Então, somando aqui a 76,2 mais 50,8, vocês têm o 127 milímetros. Tá? E na coluna 3, vocês têm que multiplicar esse Y da coluna 2 pela área da coluna 1. Então, aqui a primeira multiplicação, esse primeiro produto, deu esse valor, 294.967,152, e o segundo produto, 1.474.835,76. Tá? Então, feito isso, vocês vêm aqui na primeira coluna e vão somar o valor de todas as áreas. Tá? Então, esse somatório chegou nesse valor, 23.225,76. E somando na última coluna o valor desses produtos, vocês têm 1.769.802,912. E aí a fórmula para encontrar o Y da seção transversal como um todo é essa aqui, né? Y maiúsculo, né? Que vai ser a altura do centroide da seção transversal, vezes o somatório da área, que é esse valor aqui da coluna 1, é igual ao somatório de Y vezes A, que é esse valor da última coluna. Esse 1.700.000, né? Então, substitui, esse 23.000 passa dividindo, e vocês têm, para Y da seção transversal, 76,2 milímetros. Agora, para encontrar a inércia da peça como um todo, vocês têm que fazer o somatório de duas inércias, né? Dessa primeira inércia, da figura de baixo, e depois da inércia dessa figura de cima, né? Então, reparem, relembrando, né? Reparem que cada uma dessas figuras tem o seu próprio centroide afastado do centroide principal da seção transversal, né? Então, tem uma distância. Então, além da fórmula da inércia para a seção retangular, que é 1/12, né? Como está aqui, 1/12 vezes base vezes altura ao cubo, vocês precisam somar ainda um outro termo, né? Eu já relembro com vocês o que é. Então, essa primeira inércia, I1, se refere à figura 1, e 2 se refere a essa figura 2 vertical. Então, I1, 1/2 dessa base, que eu coloquei em metros, né? Vezes essa altura ao cubo, que eu também coloquei em metros, esse valor aqui. Tá? Então, agora, mais o termo que eu falei para vocês, pelo fato de C1 estar separado, né? Ter uma distância em relação ao C da seção transversal como um todo. Então, esse termo é igual ao valor da área dessa figura 1, né? Que é a base 0,2286, isso em metros, vezes a altura
em metros 0,0508, né? Aqui eu destaquei esse 3 porque não tem, tá, pessoal? Eu acabei me enganando com o cubo aqui, esse 3 não tem. Então, essa área da figura, vocês vão multiplicar pela distância ao quadrado entre o centroide da figura, né, o C1, e o centroide da seção transversal. Então, qual é essa distância? Essa distância de C1 até o C principal vai ser o valor do Y, né, que é 76,2, menos o C1, que é esse valor que foi colocado aqui na tabela, 25,4. Então, fazendo essa diferença, 76,2 menos 25,4, vocês têm 50,8. Em metros, 0,0508 ao quadrado. Aí essa distância, sim, precisa ser elevada ao quadrado. Tá? Então, está calculado, está feito, né? Montada a expressão para a figura 1. Então, resolvendo esse cálculo, vocês vão chegar nesse valor aqui de 3,2466 vezes 10 na menos 5 metro na quarta, para o valor da inércia 1. Tá? Depois, fazendo o mesmo procedimento aqui para a figura 2, tá? Vocês vão encontrar o valor da inércia 2, que é esse 5.020,24. Não é 5.000, é 5, né? 5,2445 vezes 10 na menos 5 metro na quarta. Então, somando esses dois valores, o valor de 1, 3,2466 vezes 10 na menos 5, mais 5,2445 vezes 10 na menos 5, vocês têm, então, o valor total da inércia, 8,4911 vezes 10 na menos 5 metro na quarta, certo? Então, aqui, nesses últimos problemas, a maior dificuldade, então, era justamente encontrar o valor do momento, já foi calculado aqui em cima, esse 67.000, e o valor da inércia, que é esse 8,4911 vezes 10 na menos 5. E aí, na sequência, então, é tudo igual como a gente fez lá nos primeiros problemas, né? Nas primeiras questões. Então, a tensão máxima de tração e tensão máxima de compressão, que é pedido aqui no enunciado, né? Então, aqui, ó, determine as tensões de tração e tensões de compressão máximas, né? Nessa parte BC da nossa viga. Então, o sigma máximo de tração ou compressão é dado pelo momento que multiplica C dividido por I, né? Então, lembrando que a tração vai ter sempre o sinal positivo e a compressão o sinal negativo. Aí vocês precisam identificar qual face se encontra sob tração e qual face se encontra sob compressão. Porque no caso de uma seção simétrica, onde o centroide se encontra a meia altura, tração e compressão têm valores iguais, correto? Agora, nesse caso aqui, que a nossa seção não é simétrica e o C não se encontra a meia altura, então eu preciso identificar em qual face, em qual superfície se encontra a tensão de tração e em qual superfície se encontra a tensão de compressão. Como é que eu faço isso? Eu faço isso analisando a minha peça, né? Então, aqui, pelo meu desenho aqui, está um pouco difícil de verificar. Deixa eu apresentar aqui pelo material, que fica mais fácil para compreender. Então, analisem aqui essa viga.
Então, vocês verificam que essa seção ela está orientada, é a orientação da própria viga, né? Então, essa parte larga da seção, ela se encontra na parte de baixo da viga, e essa parte mais estreita da seção, ela se encontra na parte superior, né? Analisando o momento que foi calculado aqui para B é um momento positivo, mais 67.767,2. Então, esse momento positivo está indicando o momento no sentido horário, né? Da esquerda para a direita. Então, esse momento positivo, ele significa o quê? Ele significa que ele está tendendo a provocar uma curvatura para cima na viga. Então, essa curvatura para cima significa que a parte superior da viga, que é essa face aqui da seção, ela vai se encontrar submetida à compressão, e a parte inferior da viga é que está submetida à tração, correto? Então, sabendo disso, eu sei que para mim determinar a tração, o valor do momento e da inércia, para os dois casos, tanto tração quanto compressão, levam os mesmos valores, né? Aqui momento, 67.000, 67.000, e aqui a inércia, né? 8 e 8, para os dois casos. Só o que muda, né? É o valor do Czinho, que na tração leva sinal positivo, né? E o valor do Czinho. Sim, Bruno, fiz chamada, já vou colocar teu nome. O Czinho para tração, eu tenho que considerar a distância do centroide até a parte inferior, porque é na parte inferior que está a tração. E o Czinho para compressão, eu preciso considerar a distância do centroide até a parte superior, que é onde se encontra a compressão. Ok, Bruno, vai tentando aí. Se não conseguir se conectar, depois assiste, eu estou gravando, tá? Então, retomando aqui, pessoal, qual vai ser o C para tração? Então, é a distância do centroide até a face inferior. Então, essa distância do centroide da seção transversal até a face inferior é igual ao y que eu encontrei, o 76,2 em metros, né? 0,0762. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho o valor da minha tensão de tração, 60 milhões, né? 814.978,51 newton por metro quadrado, que é o nosso Pascal, né? Transformando esse número para megapascal, para melhor visualizar, eu tenho que a minha tensão máxima de tração é de 60,81 megapascal. Então, mega 10 na sexta, né? Eu só desloquei essa vírgula 6 casas para a esquerda e eu atribuí aqui o múltiplo megapascal. E aqui o meu C para compressão, então, é essa distância do C até a parte superior, né? Então, que deu esse valor de 127 milímetros em metros, 0,127 metros. Resolvendo esse cálculo, eu tenho aqui uma tensão de compressão de menos 101.358.297,5 newton por metro quadrado, né? Convertendo para megapascal, a minha tensão de compressão é de menos 101,3
36 megapascal. Correto? Então, pessoal, ficou clara essa questão 9? A 10 e a 11 são idênticas, né? Só muda aqui a seção transversal, que vocês vão precisar determinar o y e a inércia na sequência, mas é idêntica a essa questão 4.9. Então, aqui ficou tranquilo? Então, vocês têm a resposta que eu passei para vocês, eu coloquei no grupo, né? Tentem resolver quem não fez ainda. Se surgir alguma dúvida, né? Vocês podem